Voltamos então, pessoal, com o último programa do Espaço Heráclito aqui nesse ano 1 da nossa trajetória no Brasil, debatendo hoje com o Eduardo Lacerda, que é poeta e editor da Patuá. Eduardo, a gente continuou falando aqui no intervalo e essa questão é importante. Você, ao final do primeiro bloco, você estava dizendo que o fato de, por exemplo, o livro da Paula Fábio, aqui, o Desnorteio, ter sido premiado no Prêmio São Paulo, é isso? Foi um livro que teve, então, destaque pela mídia, mas que isso, não só no caso dela, mas em outros casos, isso não necessariamente se reverte em vendagem maior de livros. E não apenas na questão da vendagem, que obviamente é importante para a sua empresa, mas no sentido de aglutinação de leitores. Então eu fico me perguntando, esse fato de que a noção de mídia não repercute diretamente em vendagem de livro ou em aglutinação de leitores, não está relacionado à baixa densidade da quase inexistente rede literária aqui do Brasil? Quais são os eventos literários que, para além de uma agenda editorial, das grandes editoras, obviamente, aglutinam leitores, debates entre escritores, para além dos velhos rapapés, elogios, críticas chanceladas? Não é esse um fator que está no subsolo da tua constatação de que espaço de mídia não reverbera necessariamente em vendagem? Bom, existe também um problema do acesso, né? Não adianta você ter um espaço na mídia e não conseguir estar esse livro acessível para as pessoas, ou elas terem o acesso a comprar, ou a ler, ou a discutir, como você disse. E eu acho que esse problema cultural, a gente está tentando resolver, mas é algo para muito tempo, né? Se você pega o Literatura e Sociedade do Antônio Cândido, ele vai dizer que em 1950 você tinha 70% de analfabetos. Quantos analfabetos funcionais ainda tem até hoje? Nossa. Então, como a gente vai falar em venda de livros, em debates, em crítica, sem mudar essa parte da educação, que é a longo prazo, e a parte cultural? Então você tem, por exemplo, experiências como a Casa das Rosas, a Casa Guilherme de Almeida, espaços que agora estão sendo criados nas periferias, um espaço como a Cooperifa, por exemplo, que às vezes reúne 400 pessoas toda quarta-feira para ler poesia. Isso é formação de leitor, né? Esses espaços que você mencionou, por exemplo, a Casa das Rosas, a Casa Guilherme, o Centro Cultural Vergueiro, eles estão efetivamente convocando a periodicidade para os escritores da literatura contemporânea entrarem em contato? Você poderia mencionar algumas atividades das quais você teria conhecimento? Qual a repercussão disso, por exemplo, para a sua editora? Bom, a Casa das Rosas eu trabalhei lá quase desde o início, 2005. Eles começaram em maio de 2005. Eu entrei em dezembro de 2005. Ou eles começaram em 2004. E eu tenho visto aumentar o público da Casa das Rosas, o público em eventos, saraus, shows, oficinas, e a formação dos escritores concomitante a isso. Então, tanto forma um público leitor, um público que ouve, vê, lê poesia, e um público que também escreve. E eu acho isso fundamental. Então eu já acompanhei na Casa das Rosas alguns eventos que você tinha 3, 4, 5 pessoas. Eu acho que o espaço tem que passar por isso se ele quiser um dia ter 100, 150 pessoas lá dentro, né? E é um trabalho que o Fred Barbosa e outras pessoas lá dentro vêm fazendo há 10 anos, que garante que a Casa das Rosas hoje tem um público excelente, um público muito bom para vários eventos. Então eu acho que o que o governo não pode fazer é desistir dessas ações que no início são muito pequenas, pontuais, que você vai ter muitos erros também, vai ter um público muito baixo, mas que em determinado momento você vai ver que aquilo foi fundamental para a construção cultural, que não tem relação com a quantidade inicialmente, mas você tem que pensar nisso, é algo a longo prazo. Agora, Edu, eu vou citar até um exemplo, no portal Musahara, que é editado aqui pelo poeta Edson Cruz, teve inclusive no Espaço Heráclito aqui semana passada. Eu vou citar esse exemplo apenas porque ele é o mais recente possível de uma incipiente e que quase natimorta discussão literária. A poeta, me corrija, Angélica Freitas, se eu não me engano, ela publica livros pela Kozak Naif, que é uma editora grande aqui de São Paulo, ela foi criticada
veementemente, inclusive, por um professor da Universidade Federal, se eu não me engano, da Paraíba. Amador Ribeiro Neto. Como é o nome dele? Amador Ribeiro Neto. Eu li o ensaio, é bem interessante, não há nenhum tipo de repúdio pessoal nesse ensaio, é uma crítica muito objetiva a todos os parâmetros de Constituição, da poesia dessa autora, que a meu ver é bastante criticável de fato. Ele faz essa crítica e me parece que essa atitude do professor da Universidade Federal da Paraíba é como que uma ilha num oceano de paniguados, camaradagens, num oceano de falta de profissionalismo para chegar um texto a uma editora. Não estou falando da sua editora, obviamente, você está aberto. Poderia falar. Não, mas você está aberto a receber os PDFs dos autores novos, você está publicando autores novos. Mas nós sabemos que várias editoras não têm esse procedimento. Tem o procedimento de receber autores já consagrados, num círculo vicioso que fecha a porta a quem está começando e não fermenta o sistema literário. Por que eu estou citando esse exemplo da Angélica para você comentar? Porque a repercussão, o direito de resposta, não foi para o Muzahara. O Edson chegou a comentar comigo que ninguém, nem a própria autora, nem os amigos ou algum outro crítico, foi comentar no site, mas que a rede de debates a partir do texto do professor se deu no lugar provinciano do Facebook ali, num sentido muito mais personalista. Eu te pergunto, isso não é um grande sintoma, da falta de densidade de debates e de vinculação entre escritores e autores para além da família, do clã? E 2, não é mais um sintoma de que é muito difícil ser um autor contemporâneo, um autor novo, e chegar até uma rede editorial mais densa, que faça com que o autor chegue a livrarias ou vá para outros setores? Bom, como é que você comentaria isso? Em primeiro lugar, eu realmente gosto muito da poesia da Angélica e gosto muito do Amador também. Eu acho que o problema é transformar a briga crítica numa briga pessoal. E principalmente usar redes sociais para fazer isso, sendo que você pode fazer essa resposta numa revista. Pois é. Né? E eu tenho acompanhado nos últimos 15 anos a poesia, mas mais recentemente como editor, e eu vejo que é isso que acontece quase em todos os lugares, transformar questões que são literárias em questões pessoais, tanto para o elogio quanto para a crítica. Né? E eu acho que isso não pode acontecer, não deveria acontecer. O embate é saudável, o embate é inteligente, deveria ser inteligente. Sobre as editoras, e aí voltando a falar das editoras, a gente comentou muito isso anteriormente. Como eu te disse, só a Companhia das Letras publica mais ou menos 380 autores por ano. Desses autores, talvez a gente vá conhecer 2 ou 3 ou 4. Quem lê muito, num país que lê 1,2 livros por ano, uma editora publicando 380 autores. Só uma editora. Quantas outras não estão publicando? Só eu vou publicar 100 esse ano. O leitor vai conhecer quantos deles? E você não tem esse aumento do número de leitores para acompanhar o aumento do número de publicações. Cada dia mais livros sendo jogados no mercado, livros com a vida às vezes muito curta. O autor, depois de 3, 4, 5 meses que lançou aquele livro, o livro já não está mais acessível, disponível, ou o autor já está querendo outro livro. Mesmo na Patoa, você disse, eu não vou falar sobre a Patoa porque você está dando espaço para jovens autores. Eu recebo 150 livros por mês. Eu consigo publicar 100 por ano. Quantos autores não estão nesse momento falando, o Eduardo não me dá espaço, a Patoa não me dá espaço? Aí eu diria, mas aí talvez, nesse sentido eu diria, você é o nó de uma rede que não se constitui. Se a Patoa não fosse a única referência, esse não seria o problema. E talvez o indício desse tipo de debate, por exemplo, eu dei um curso acabei agora de dar um curso sobre escrita criativa no Sesc Belenzinho. Uhum. E uma das alunas, a Tânia, a quem eu mando um grande abraço, fez uma pergunta. Como eu devo ler um texto? Ela não fez essa pergunta ingenuamente, ela quis dizer, o que eu devo trazer para a leitura de um texto? Você citou Antônio Cândido, eu lembrei Na Sala de Aula do Antônio Cândido, falei, leia o texto com a logicidade própria do texto. Ou seja, tentando, na medida do possível, se diluir na estrada que o texto vai sulcando. Mas para chegar até isso, eu estou fazendo essa colocação, para chegar até isso, obviamente que falta muitas vezes ao leitor
a noção das tomadas de posições dos escritores ao longo do século XX, as grandes mudanças de começo, meio e fim narrativos, por exemplo, para falar da prosa, as mudanças na poesia e tudo mais. Como isso poderia ser insuflado? Lógico, nós sabemos que a escola tem um papel anômico nesse sentido, mas o fato de a rede de discussões ser tão baixa, ou praticamente inexistente, no sentido da grande camaradagem da crítica, não implica que os leitores não vão chegar efetivamente a camadas críticas de construção dos textos e das poesias? Tá, mas o leitor não necessariamente precisa estar consciente dessas discussões, né? O leitor pode ser um leitor, que a gente chama de leitor ingênuo, ele pode ter essa posição de não tomar partido e querer ler o livro. É que, na verdade, assim, eu não estou falando só simplesmente da posição de um leitor contingente. Eu estou pensando, se a gente está falando aqui do meio editorial literário e da literatura como uma tentativa de sistema articulado, essa ausência de debates não enfraquece justamente a possibilidade de que o texto seja algo transitável entre as pessoas? Sim. A ausência de debate enfraquece tudo, isso em qualquer campo, seja político, seja cinema, teatro e, claro, a literatura, que é uma área que o debate é muito pouco estimulado. É interessante uma coisa que eu notei, e aí talvez você possa falar melhor. Nos últimos 10 anos, você vê o surgimento de centenas de editoras, milhares de oficinas de escrita criativa, e aí a gente conhece várias pessoas fazendo isso, o Sesc, Itaú Cultural, Casa das Rosas, e pelo país inteiro. O número de publicações não para de crescer. A crítica literária não acompanhou esse processo, o crescimento. É claro que a crítica pede um outro tempo, ela tem um outro tempo, que é mais devagar do que o da edição. A literatura, a escrita também deveria ser mais devagar, mas a edição, né, como uma empresa, as oficinas literárias e tudo isso. Mas a crítica é uma área que está vinculada, mas que não acompanhou. Talvez a crítica literária que demandasse mais tempo, talvez não, certamente é a crítica, mas por mesmo, exemplo, universitária. Sim, mas mesmo e as ensaio, críticas de jornal? A resenha, então, mas e as críticas de jornal, as críticas de revistas, as revistas que a gente sabe que foram falindo? Você tem cada vez menos. Mas é interessante isso, porque você trouxe uma multiplicação, por um lado, muito salutar, mas não houve ainda fixidez dos leitores. Será que nós não precisaríamos, e aí pessoal, obviamente que essa pergunta é até retórica, porque estava discutindo isso com o Eduardo, será que nós não precisaríamos de... E aí eu penso, a literatura russa do século XIX, Dostoiévski e Turgenev, Dostoiévski e Tolstói, Tolstói e Dostoiévski, o Tchekhov contra os demais, eles se matavam. E esse se matar poderia eventualmente reverberar para questões pessoais, mas o ponto que estava em jogo para o leitor era uma série de questões que orbitavam ao redor das configurações literárias e que faziam com que esses escritores, na competitividade, buscassem uma excelência que hoje, numa situação em que, para chegar a uma cadeia editorial mais complexa, não se tem a possibilidade de mandar um exemplar porque é só pelo que indica, muitas vezes. Para chegar a um debate, o campo está fechado para novos autores. Não é justamente esse um fator que, aliado à nossa falta de educação completa, historicamente reproduzida, reproduz também essa anomia? Não, reproduz. Mas isso não acontece em política? Quem discute ideias e propostas, né? As pessoas discutem outras coisas, ou qualquer outra coisa. Ainda hoje o Gregório, que é poeta, diz, né? Estão discutindo quem é mais macho, quem acredita mais em Deus, quem que não tem o filho gay, enquanto poderiam estar falando de assuntos sérios para a sociedade. Mas na política estão fazendo isso? Quantas pessoas realmente na literatura estão levando a sério e querendo discutir projetos literários que não tem a ver com um projeto de grupo, uma geração, nada disso. Mas o projeto literário, ter consciência do que você está fazendo em literatura. Quem quer discutir um projeto para distribuição de literatura, de formação do leitor? Você falou aqui antes do debate que os escritores estão completamente desunidos. Fala um pouquinho mais sobre isso, Eduardo. Eu acho que você não consegue ter por parte dos escritores uma união, que eu não falo união literária. Cada um faça isoladamente a sua própria literatura e acho que isso é muito saudável. Mas uma união
para a exigência de mais espaços, seja do governo, das empresas. Aí você vai olhar, por exemplo, patrocínios para livro da Lei Rouanet. Poxa, o cinema consegue, o teatro consegue, várias coisas inúteis conseguem, ou coisas úteis, mas conseguem valores que não deveriam ser repassados. Mas se você pede um valor baixo, de 3, 4, 5 mil reais para a Rouanet, você não consegue. Ou você consegue a aprovação da lei, o projeto aprovado, mas não consegue captar recurso. Qual o nível de investimento em livros no estado de São Paulo? O governo do estado dá 10, 20 bolsas por ano através do PROAC, uma bolsa de um valor baixo para a criação literária. Isso não é política de estímulo ao livro e à literatura e ao escritor, porque são 3 elos. O livro como um objeto, como o elo entre o escritor e o público leitor, a literatura representada pelo escritor e a leitura, formar leitor. Livro, literatura. Pessoal, quando o Eduardo traz essas questões aqui para nós, a gente fica pensando, a gente estava até comentando, a gente vai chegando ao fim, infelizmente, aqui do nosso programa, mas o Eduardo comentou, né, que esteve em Buenos Aires, e a figura do escritor é um enclave completamente distinto, o papel social do escritor na Argentina, em Buenos Aires, do que em relação ao Brasil, né? Não só do escritor, como perceber que a cidade se envolve... Claro, é uma cidade muito menor do que São Paulo, e a gente não pode ficar comparando também só nisso. Mas eu percebi que há um envolvimento muito maior da cidade, da organização e da preocupação em que as pessoas participem disso, né? E não só durante a feira do livro lá, mas é uma cidade tomada por livrarias, é uma cidade tomada por sebos, por cafés que fazem referência aos escritores que frequentaram, claro. Né? Aqui em São Paulo, pouca gente sabe onde está enterrado Mário de Andrade, onde fica a Biblioteca Mário de Andrade, outros escritores importantes de São Paulo que mereceriam. Aliás, a Casa das Rosas, a gente chama de Casa das Rosas, mas é sempre importante frisar, espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura. Tá. Lá está a biblioteca dele com quase 30 mil volumes, que está aberta e as pessoas podem consultar, e muita gente não sabe desse tesouro que está ali. Olha, pessoal, infelizmente a gente vai ficando por aqui. Edu, muito obrigado pela tua presença. Flávio. Obrigado mesmo. A gente tentou fazer esse debate, a iniciativa do Eduardo com a Patuá é muito importante. E a gente falou aqui da Patuá e do fato de a Patuá ser uma ilha, na verdade, um sistema anômico aqui na literatura brasileira contemporânea, que não dá conta, efetivamente, de trazer essas discussões. O nosso Espaço Heráclito tenta trazer as discussões, teria um papel parelho a Patuá em outro âmbito, mas a gente vai continuar debatendo. Eduardo poderá voltar quando o Espaço Heráclito retornar ao Brasil. E nós ficamos por aqui, pessoal. Eu me despeço de vocês aqui no Brasil. Quando o Espaço Heráclito retornar à programação da TV Geração Z, no dia 8 de setembro, também segunda-feira, às 10 horas da noite, ele já estará sendo transmitido de Chicago, nos Estados Unidos, para onde eu vou agora no dia 1º. E, só para falar mais uma vez, sábado, dia 30 de agosto, lançamento na Livraria Martins Fontes, Avenida Paulista 509, do meu segundo livro, Tiro de Misericórdia, das 3h30 da tarde às 6h30. Pessoal, um grande abraço a vocês, até sábado para aqueles que forem me encontrar ali na Martins Fontes, e até dia 8 de setembro, nos Estados Unidos, com o retorno do Espaço Heráclito. Um grande abraço, tchau, tchau.